Sim, Deus. Agora é a hora melhor, é a hora da tua Sim, palavra. Deus. Abençoa, Pai. Igreja, numa Sim, meu especial, Deus. numa maneira onde está sendo vivendo. Sim, Pai. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmão. Amém. Amém. Graças a Deus. Alô. A pessoa está sem som. Sem som. Alô, som. Enquanto isso, irmãos, vamos abrindo a nossa Bíblia, a palavra agora sim, a palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 19. As crianças já estão lá na salinha de brinquedos, né? Chamada de brinquedoteca. Estão lá hoje para brincar. Às quartas-feiras elas têm aula e às sextas-feiras também, né? E os domingos, no horário do culto, é o dia de entretenimento na brinquedoteca. Então é só ficar lá na porta, irmã, não precisa nem entrar lá, só colocar a cadeira, pelo olhar da irmã eles já vão entender. Eles se comportam. Quem achou Lucas capítulo 19, versículo de 1 até o versículo de número 10. Lucas 19. O publicano, o cobrador de impostos, chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, ou seja, dos cobradores de impostos, funcionário da Receita Federal nos dias de hoje, né? E ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, ou seja, uma figueira brava, uma árvore tipo uma paineira. Os irmãos conhecem paineira? Aquela que tem algodão, mas no caule dela tem espinhos. Né? Então você não sobe, é difícil, é complicado, né? E correndo subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. Na Vila Albertina tinha um evangelista José, que lembra? No estacionamento da Filsan, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, né, ali para aquela árvore, viu aquele homem, né, e disse-lhe: Zaqueu, chamou o homem pelo nome, ó, irmãos, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, fazer morada na tua casa. E apressando-se, olha, o homem foi ligeiro, ele desceu. Imagine você descer numa árvore cheia de espinho depressa, sem se preocupar se você vai ou não vai se machucar, né? E vendo todos isso, ele desceu depressa e recebeu Jesus alegremente, né? Receber Jesus tem que ser como Zaqueu, não é chupando como tivesse chupado limão, né, irmãos? É algo que você recebe e gosta. Não é como Giló, né? A maioria aqui não gosta de Giló, né? Só a minha esposa gosta aqui. E vendo todos isto, murmuravam. Ó, irmãos, o povo murmurava porque ele desceu e recebeu Jesus, dizendo que entrara para ver hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Tá vendo, irmãos? Procura para servir Jesus quem tem dinheiro, não é porque não tinha, não. E se em alguma coisa tem roubado,
alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois, aleluia, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Diácono José Simão já orou, pode sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem, irmãos, é lições da vida de Zaqueu. A primeira vez que eu preguei essa mensagem, irmãos, foi na nossa igreja, quando era no salãozinho. Esta é a segunda vez que eu prego. Depois de 5 anos, foi no ano de 2018. E Deus me direcionou para estar pregando essa mensagem novamente. Primeiramente, irmãos, a primeira lição é que Zaqueu, ele tinha um nome. Ele se chamava Zaqueu. Não era o fulano, né? Não era chamado pelo apelido. Ali lá vai ele. Aquela pessoa sem futuro, sem vida. Não, ele tinha um nome, irmãos. E você também tem um nome. As pessoas vão te chamar pelo teu nome, gostem ou não gostem. Pessoas vão te chamar o teu nome gostando de você. Pessoas que não gostam de você vão chamar o teu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Porque assim Deus quer que você seja chamado pelo seu nome. O nome fala, irmão, de uma identidade. Zaqueu tinha uma identidade. Você também tem uma identidade, né? A sua identidade é terrena, aqui de São Paulo, aqui do Brasil, mas você também é cidadão do céu. Aleluia. Zaqueu, irmãos, ele era chefe, ele era um gerente, ele era um diretor, ele era uma pessoa que tinha um cargo, né? Ele não era um bobinho, não, irmãos. Ser cristão, irmãos, não é ser bobo. Ser cristão, irmãos, não é ficar só nos cargos lá embaixo, não. Ser cristão é você se preparar para a vida. Aí mais uma vez, mas o pastor Edson sempre fala isso. Pois é, irmãos, cada mensagem é diferente e graças a Deus eu tenho tudo anotado. Ser cristão, irmãos, é fazer vestibular para passar nas faculdades. Qual faculdade, jovem, que você quer passar? Você já tem idade de pensar. É farmácia, é direito, é medicina. Então vocês têm que ralar em nome de Jesus. E você fazer o vestibular e depois você fazer aquela festa maravilhosa com seu pai, com a sua mãe, e depois o primeiro dia de aula lá na universidade, e você vai lembrar: Deus pediu para eu me preparar, eu me preparei, olha eu aqui. Já pensou, irmãos? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, é fazer vestibular para entrar nas faculdades. Zaqueu, irmãos, ele era chefe do publicano, ele era cobrador de impostos, funcionário. Irmãos, para ser funcionário da Receita Federal, eu até tenho vontade, irmão, mas não é brincadeira, não. Para ser um auditor da Receita Federal é um dos meus sonhos. É salário de 20, 30 mil reais, mas não é brincadeira. Mas é impossível ou é possível? É possível, irmãos. A minha mãe sabe que eu era um semi-analfabeto. E hoje Jesus me colocou para dar aula na universidade aqui em São Paulo. Essa semana eu estive em Rio de Janeiro. Estive ali do lado, irmãos, de uma das universidades onde eu leciono aqui no Brasil, na Santa Úrsula. E estive lá, irmãos, na universidade. Para os irmãos terem ideia, irmãos, lá eu ensino para engenharia civil, engenharia mecânica, medicina. Mas como que eu posso dar aula para
dia, sabe qual a disciplina que eu leciono lá? A disciplina de teologia. O médico lá tem que aprender teologia, o fisioterapeuta, o pedagogo, o advogado, ele tem que aprender teologia. E olha como Deus é maravilhoso. Então, irmão, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Nós temos que nos qualificar para o mercado de trabalho. Irmãos, você até pode ser subordinado, mas também há cristão no comando nas profissões. Você poderá durante muitos anos ser um funcionário normal, mas também durante muitos anos Deus poderá colocar você para ser um diretor, para ser um gerente, para ser um supervisor, porque Ele abre porta onde não tem porta. Eu creio. É Ele quem abre a porta, irmãos. Eu creio. Irmãos, Zaqueu era chefe de publicano. Acabou a ideia de cristão ser a ralé, irmão. Acabou a ideia de cristão, de achar que o cristão não precisa, mas que Jesus vai voltar, vai mesmo. Mas não se prepara não. Não se prepara não. O cristão, irmãos, que não se preparar no século 21, ele vai passar dificuldade. E outra coisa, irmãos, a igreja não tem obrigação de sustentar preguiçosos. A irmã Patrícia lecionou, foi a irmã Patrícia, sobre a ação social da igreja, não foi? Foi uma bênção, não foi, adolescentes? Foi uma bênção. Você se lembra? Ela lecionou, está com uns 15, 20 dias atrás, eu lembro muito bem. Né? Zaqueu, irmãos, porque Paulo fala, irmãos, aquele que não trabalha, come. Você não trabalhou, não come. Mas por que o Edson come? Por que o diácono José Simão come? Por que irmão Patrícia? Porque trabalha, irmão. Por que o irmão Chicão come? Não é como não, né, irmão? Porque trabalha, irmão. Né? Porque trabalha. Então, Zaqueu, irmãos, ele era rico. Ser rico é muito bom, irmãos. Agora entenda uma coisa: Zaqueu procurou Jesus não para aumentar a sua riqueza. Tem gente, irmãos, que só procura Deus por aquilo que Deus dá. Mas nós procuramos Deus não por aquilo que Ele vai nos dar, mas por aquilo que Ele é: santo, bondoso, maravilhoso, Deus querido. Obrigada, Deus. Assim é, Senhor. Pessoas de posse também seguem a Jesus, irmãos. Quantos ricos aqui no Brasil, se eu não me engane, uma boa parte da família Bravanel, vocês sabem, seguem a Jesus, né? Uma boa parte lá da família dele seguem a Jesus, e tem dinheiro, irmão, tem dinheiro para mais que mérito, irmão. Né? Então, irmãos, no Brasil e fora do Brasil tem muita gente que tem dinheiro e tem prazer de servir ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Eu fico muito feliz, irmãos. No meio artístico aí, no meio dos esportes também, a gente vê muita gente, irmãos, de posse, que estão aos montes entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pessoas de posse, irmãos, estão entendendo que sem Jesus a vida é um fracasso. Como diz, sem Jesus não dá. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter ouro, eu posso ter prata, mas eu tenho que ter o Senhor Jesus Cristo. Pessoas de posse estão entendendo que Jesus é a verdadeira riqueza. Não está com 2 meses, 5 pessoas de posse, de muita posse, de muito dinheiro, de muito ouro, perderam a vida. Os irmãos viram aquele mini submarino lá, né? Uma tristeza para as famílias, uma tristeza para eles. Principalmente havia um rico e havia um filho do irmãos. Essa é tão falta de inteligência que dois ricos não viajam no mesmo avião, irmãos.
Vocês sabiam disso? 2 ricos não viajam, vai fazer uma viagem de carro, não viaja no mesmo carro, não viaja no mesmo barco, na mesma moto, né? Porque se acontecer um acidente, vai e acabou. Um homem sem inteligência nenhuma. Tanto dinheiro e falta de inteligência. Mas isso também não é só para os ricos, não, irmãos, também isso é para os pobres. Se você for viajar, quiser ir num carro, outro num carro, num avião, outro no avião, se um avião cair, um vai embora, mas o outro fica aí. Ninguém quer a morte de ninguém. Glória a Deus. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus Cristo. Mas não sei se os irmãos já viram, é assim que acontece. Esses políticos aí, esses ricos, eles fazem assim. Quando vai viajar, vai cada um num avião para evitar realmente esses contratempos aí. Mas irmãos, entenda bem, Zaqueu ele era rico. Mas vocês sabiam, irmãos, que tem alguns crentes bobinhos, que basta ganhar um pouquinho, já deixa Jesus, irmãos. Basta ganhar ganhar um salário, passa para 5, ele já se sente o rei da cocada preta. Se você estiver ganhando 1, se você estiver ganhando 5, pular para 10, continua humilde na presença de Jesus e não abandone ele. Amém, aleluia. E eu já vi muita gente, irmãos, que basta ganhar um pouquinho, se sente, não vem mais para o culto, não vem mais para a igreja, e de repente, não passa o tempo, ele toma uma rasteira. Não é porque Deus tomou, irmão, é que Deus se afasta e Deus permite a entrada do inimigo e a pessoa perde tudo novamente. É besteira. Zaqueu, irmãos, ele procurava ver quem era Jesus. Ele era rico, ele tinha uma boa profissão. Que lição maravilhosa, irmãos. Querer conhecer sobre Jesus Cristo, querer se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. E Zaqueu, irmãos, entenda que Zaqueu, ele já sabia quem é que mandava na Judéia: os Herodes, né? Os sacerdotes. Zaqueu sabia quem é que mandava em Roma, irmãos, o César, que era o imperador da sua época. Zaqueu, irmãos, ele até entendia e conhecia os falsos deuses da sua época, mas Zaqueu queria conhecer Jesus. Como diz aquele louvor: eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Quantos aqui conhecem o Salvador? Vocês sabem, irmãos, que Jó, não desviando, não quero nem sair aqui, em um momento, irmãos, ele entende que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas chegou o momento que ele passou a conhecer Deus na experiência. Deus quer te dar uma nova experiência, Ele quer te revestir, quer encher a tua alma, o teu coração, e Ele quer que você tenha, aleluia, alegria na presença dele. A multidão, irmãos, impedia que Zaqueu visse a Jesus. Irmãos, havia grande interesse da parte de Zaqueu, e a multidão impedia. Era muita gente naquela época, irmãos, e hoje também não é diferente. Hoje também tem muita gente querendo ir atrás de Jesus. Mas, irmãos, Zaqueu, ele não desistiu em conhecer Jesus. Não desista dele. Aleluia. Pode vir um impedimento, pode vir a barreira, pode vir a dificuldade, mas eu quero dizer para você: não desista de querer se aproximar dele, estar com ele, na casa dele, adorando ele, glorificando. Não desista em hipótese alguma em estar com ele. Não passe por cima de todas as barreiras e não desista. O que realmente está impedindo você de saber quem é Jesus? Quem é que está impedindo?
Eu quero te dizer que Deus vai tirar toda a barreira, todo impedimento, e você vai aumentar o teu conhecimento sobre Ele, sobre a presença dEle, sobre o Espírito dEle, sobre a igreja dEle, sobre o céu onde Ele mora, sobre o céu onde Ele governa, sobre o céu para onde você vai morar e viver com Ele eternamente. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Irmãos, entenda uma coisa. Zaqueu não queria nenhuma cura, e Zaqueu também não queria provisão de Jesus, porque Zaqueu ele era são e ele tinha muito dinheiro. O que ele queria mesmo era Jesus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Irmãos, Zaqueu ele era de pequena estatura, né? Ele era baixo, talvez 1,50 m, já um senhor já. E ele não conseguia, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Por ser de pequena estatura e impedir ali de Zaqueu de ver a Jesus, os portadores de necessidades especiais, irmãos, eles nunca foram abandonados por Deus. Eles nunca foram deixados. Não estou falando que Zaqueu era um portador de necessidade especial, apenas ele era baixo. A Bíblia também não diz que ele era um anão, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa a deficiência, se a pessoa é cega, se a pessoa é surda, se a pessoa é paralítica, paraplégica, qualquer problema, eu quero te dizer uma coisa: todos podem vir a Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus. Quantos cegos Jesus curou, irmãos? Quantos paralíticos Ele curou? Quantos portadores de necessidades especiais Ele se preocupava com eles? A minha mãe conheceu, irmãos, na Vila Albertina, uma vez, 2 cegos, Paulo e Vilmar, irmãos. Eles são cantores. Era uma dupla fenomenal, irmãos. E eles cantaram ali na igreja do Evangelho Quadrangular, próximo ao cemitério do Horto. E a minha mãe foi, e eu fui ali, irmãos. E a minha mãe até comprou os 2 LPs dele, irmãos. Eu, quando não era crente, cansava de ouvir aqueles LPs, pois eles não enxergavam absolutamente nada, irmãos. 2 ceguinhos de tudo, mas eram adoradores de Deus. E Deus, irmãos, foi tão bom, irmãos. Eu já falei para minha mãe, falei para minha esposa. O tempo passou muito tempo. Eu dando aula na faculdade, a faculdade fez um projeto lá para dar aula para portadores de necessidades especiais, um projeto do Uri Santana, com um projeto com a instituição Febraban. E aí, irmão, sabe quem chegou lá e eu vi, fiquei olhando, falei: eu conheço esse rapaz. Era o Paulo, irmãos, da dupla Paulo e Vilmar. Aí eu falei com ele que eu vi o LP dele, aí foi meu aluno, ficou lá 6 meses sendo meu aluno, para a honra e para a glória de Deus. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus. Eu não sei se vocês conhecem, o jovem aí se não conhece, o Brasil todo gosta dele, né? O cantor Cleiton Queiroz, já ouviram esse nome? Vocês podem anotar aí, ele é bem fortinho. Francisco, você conhece? Coloca aí lá, irmãos, Cleiton Queiroz. Irmãos, ele não enxerga nada, absolutamente nada. O menino toca teclado, o menino toca violão, o menino canta no Brasil, canta em São Paulo. Irmão, ele não tem um estado do Brasil que esse menino não cantou. Esse menino, irmão, menino, de uma forma respeitosa, né? Ele mesmo conta no testemunho dele. As aeromoças, o piloto de avião, mas todo dia você está aqui, toda semana você está aqui. O menino é sério, todo dia está dentro do avião e está no Brasil, está no mundo inteiro, irmão. E seu amor não importa, irmão. Você vê, é uma pessoa que não enxerga nada, mas, irmãos, ele sente a presença de Deus, transmite a presença de Deus, respira a presença de Deus e conhece Jesus. Ele ama os portadores de necessidades especiais. Aleluia. Zaqueu, irmãos, ele percebeu que Jesus ia, e ele ia. Será que Jesus vai passar? Eu vou deixar passar e não vou atrás dele, irmãos. Mas o que ele fez, irmãos? Ele correu, ele subiu nessa figueira brava, né, que era essa árvore espinhosa. Irmãos,
Zaqueu não perdeu tempo, irmãos. Ele correu atrás de Jesus. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode viajar, você pode ir na praia, pode ir na cachoeira, pode ir no play center, nem tem mais play center, né? As crianças nem sabem mais o que é isso, mas ainda tem o Hop Harry aqui. Você pode ir no Beto Carreiro, pode, você pode ir na Disney, pode, você pode ir na Itália, na França, pode fazer o que você quiser, desde que seja lícito e permitido, mas o que você não pode fazer é deixar de seguir e percorrer seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, irmãos, perguntaram: para quem iremos nós, Senhor, se somente tu tens palavras de vida eterna? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Aí, irmãos, Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava, né? E outra coisa, irmãos, essa figueira brava, provavelmente, irmãos, ela não dava bons frutos, e ela até produzia poucos frutos, e frutos talvez de péssima qualidade. Era até uma árvore rejeitada. Eu quero te dizer uma coisa: não importa a maneira como você vai atrás de Jesus. Zaqueu subiu naquela árvore, talvez uma árvore que ninguém quisesse subir ali. As pessoas falam: mas uma igreja lá no alto do Jardim Curício, por que não vai lá para baixo? O nosso pastor que pregou a semana passada aqui mesmo profetizou lá embaixo, porque a gente ia lá para baixo. Na hora eu falei para ele: não. Na hora que ele estava pregando, há 4 anos atrás, eu falei: não. Aí, graças a Deus, já é a segunda vez que ele vem pregar aqui. Ele pregou e falou que vocês vão para o apartamento. É. Na hora certa. Amém, na hora certa. Eu até esqueci desse detalhe, né? O apartamento. Ela não gosta, não sei se ela gosta. Irmãos, Zaqueu, ele era inteligente, viu, jovens? Porque ele sabia que Zaqueu ia passar por ali, irmãos. Irmão, não é em todos os lugares que ele vai, não é em todas as casas que ele vai, mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: ele está aqui. Amém. Ele está na casa. Ele vem a esta casa. Tem casa que ele não vem, tem igreja que ele não vem, tem igreja que ele não frequenta mais, irmãos. Eu vou contar uma historinha para vocês. Um dia, irmãos, um casal de velhinho lá da roça. Aí Jesus apareceu no quintal daquele velhinho, servo de Deus, e Jesus falou para ele: olha, eu vou vir aqui amanhã e vou almoçar, vou jantar com vocês, vou jantar, então pode preparar. Irmãos, aquele velhinho falou com a esposa dele, arrumou a casa, arrumou o fogão a lenha, preparou aquela comida maravilhosa, preparou o quartinho. Jesus falou: eu vou pousar, eu vou dormir lá com vocês. Aí, irmãos, vocês sabem que o pessoal da roça, eles almoçam, eles jantam, almoça 10 horas da manhã, né? E janta por volta das 5, 6 horas da tarde. Deu 4 horas da tarde, irmãos, aquele casal esperando, Jesus não apareceu. Deu 4h30, deu 5 horas, deu 6 horas e nada, 6h30, e um virou para o outro: nós jantamos cedo. E Jesus sabe disso, ele é onisciente, ele conhece de todas as coisas, ele sabe o que tem dentro de nós, ele sabe que o nosso horário de jantar é esse. Deu quase 7 horas, irmãos, bateu palma lá. Aí aquele velhinho foi lá e falou: mas esse não é Jesus. Falou: moço, eu sou um viajante, estou passando aqui, eu estou indo para outra cidade, e eu gostaria de ficar por aqui, porque agora já está escurecendo. Será que o senhor pode me receber? Ele falou: tudo bem, moço, eu estou esperando um convidado especial aqui. Ele vai chegar, mas o senhor entra. E ele entrou lá, falou: bem, logo hoje que Jesus ia vir aqui, tem um homem lá fora, mas Jesus é humilde, deixa ele entrar. Então, aquele homem entrou, irmãos, e deu 7 horas. Jesus sabe que a gente janta cedo, irmãos, pessoal da roça. Jesus não chegou ainda, então vamos jantar. Vamos.
E começaram a jantar, irmãos, e conversar. E aquele homem falou: eu também sou crente. Oh, que maravilha, então nós vamos ficar esperando Jesus aqui. E aí, irmãos, o tempo passou e o povo da roça vai dormir cedo, irmãos. E fala: olha, esse quarto aqui estava preparado para Jesus, mas ele não chegou, o Senhor fica aqui. Aí foram dormir, irmão. Na hora que deu 10 horas da noite, aquele velhinho vira para lá e vira para cá, e ele cutucou a esposa dele e falou: bem, eu acho que Jesus já veio aqui, já entrou aqui, já jantou com a gente. E na hora que eles levantaram, foram lá no quarto e não estava mais. Jesus tinha estado com ele. Quantas vezes ele está com você, perto de você, na sua casa, na escola onde você trabalha, no trabalho onde você presta os seus serviços, aqui na rua Cotiza, no bairro onde que você mora. Tem muita gente que despreza, irmãos, mas ele está aqui. Né, irmãos? Pensa que Jesus está só naqueles lugares, ar-condicionado, cadeiras almofadadas. Não. Aleluia, Deus maravilhoso, Ele está aqui. Então você saiba disso. Jesus, irmãos, ao passar ali, Ele parou, irmãos, ali em frente àquela figueira. Ele parou, olhou para cima e Ele viu Zaqueu. Ele manda te dizer que ele parou agora, ele não parou virado para a estátua da liberdade, ele não parou de frente para as cataratas de Foz do Iguaçu, ele não parou para as belas praias, ele parou, ele manda te dizer na sua frente, olhando para você, olhando nos seus olhos, tete a tete. Ele está olhando para você. Sabe por quê, irmão? Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Ele manda te dizer que você chamou a atenção dele. Você fez ele parar. Você fez ele olhar para você. Aleluia! E ele fitou os olhos em Zaqueu. Ele manda te dizer: eu fitei os olhos em você e não tire os meus olhos de você. Glória a Deus, Não tiro, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia. E Jesus, irmãos, ele conversou, né? Fez um pedido para Zaqueu. Você já pensou, irmãos? Aquela dificuldade, o rapaz está lá em cima, aí Jesus para e começa a conversar com Zaqueu. Ele manda te dizer que ele gosta de conversar com você. Ele manda te dizer que ele vai conversar com você. Aleluia. E ele manda te dizer que hoje de manhã ele já conversou com você através dos louvores, dos hinos, dos testemunhos. Amém, Senhor. E da palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele conversou comigo, irmão. Olha lá, minha filha. Ela não está pregando ainda na quarta-feira. Aí ela veio, quase fez uma mensagem agora, no domingo de manhã. Mas que dia que ela vai pregar? Aleluia. Amém. É, irmão Mil? Verdade, Deus. Glória a Deus. Deus usou. Nós vamos ver um feriado aí, viu, irmão? Eu vou ficar de olho agora. Os irmãos me ajudem aí no feriado de quarta-feira, que ela trabalha à noite.